Oi, gente, aqui é o Roberto Rilo Bíscaro, do blog do Albino Incoerente, e acabei de ler uma estreia em literatura muito legal, The Silver Road, A Estrada Prateada, se fosse traduzir aqui para português. É um livro sueco que saiu ano passado. É um livro muito denso. Não é para quem gosta de livro cheio de aventura, cheio de ação. O forte da Stina Jackson é descrever personagens, criar personagens e criar ambiência. A ambiência do livro é uma coisa que fazia tempo que eu não vi igual, assim, super sinestésico. Mas vamos ver o enredo, que dá para falar sem estragar. Se bem que não acontece tanta coisa. Em boa parte do livro é uma repetição de coisas. Mas há duas linhas de história principal. O Lele, um professor de meia idade cuja filha foi sequestrada há 3 anos e ele não consegue aceitar isso, então durante os verões ele incessantemente procura pela Lina. E a outra trama maior é de uma adolescente que chama Mej, deve ser Meia, talvez a pronúncia em sueco, eu não sei sueco, que é uma adolescente, 17 anos, e que a mãe dela tem problemas mentais e alcoólicos e não consegue viver sem homem. Então ela tem que ficar mudando o tempo todo. A gente sabe que durante os 17 anos de vida da Meia, ela já se mudou 30 vezes. E ela acaba vindo parar, né, com a mãe na mesma cidade do Lele. Então, durante uma boa parte do livro, essas duas histórias elas correm paralelas, mas elas se encontram. O Lele só consegue procurar a filha dele durante 2, 3 meses por mês, porque a história se passa no extremo norte da Suécia. Então ele só pode ficar afora, né? Só tem luz durante 2, 3 meses, que é no verão. E essa luz no verão ela não se apaga, porque o sol lá praticamente brilha o tempo todo durante o verão todo. E aí então é que eu chego na parte de caracterização de personagens e ambiência, que é o forte do livro, não é um livro de ação. As personagens estão todas na escuridão, elas estão todas perdidas nos seus mundos, né? O Lele não consegue superar a morte da filha e a Stina Jackson, ela não deixa pedra sobre pedra para descrever a personalidade dele ou o estado emocional que eles têm, né? Então, todo a sentimento de culpa, todas as coisas que passam pela cabeça de um pai cuja filha foi desaparecida. Inclusive a raiva que ele tem das pessoas que ficaram, que sobraram, né? Dos pais que não perderam as filhas, ou das pessoas que continuam vivendo e a filha dele provavelmente não. Então, em termos de criação de personagem, ela é muito boa. E em termos de ambiência, como eu falei também, porque essas personagens, como eu disse, estão todas perdidas, né? A Meia. E ela ela cria um ambiente saturado de elementos olfativos, visuais, táteis, gustativos. Você tem a presença de todos os 5 sentidos. Então ela fala muito de gostos, de cheiros, de sons. Tem muita floresta lá no norte da Suécia, mas esses elementos são sempre, como eles estão em muita quantidade, e eles são muito desagradáveis, as sensações são muito de odores pungentes. As pessoas cheiram urina, suor, os dentes faltam, o cabelo é oleoso, os cheiros são podres, os lugares que ele visita são cabanas abandonadas que já estão com a madeira apodrecida. A própria floresta ela é opressora. Então, embora boa parte do livro esteja em aberto, ambiente aberto, essa natureza, na verdade, acaba criando um efeito contrário, um efeito de claustrofobia. Os mosquitos, né? Ela fala de nuvens de mosquitos picando as pessoas, isso o tempo todo. Então, essa saturação de elementos naturais,
acabam dando, tanto no verão quanto depois no inverno, acabam dando uma sensação de claustrofobia. E a relação com a luz, né, esse verão, as pessoas estão todas na escuridão, mas você tem a luz o tempo todo. E isso, inclusive, incomoda bastante. É um dos elementos de claustrofobia, mas ela tem um outro elemento de ironia dramática muito grande, porque essa luz, na verdade, não necessariamente ilumina. Não são raras as vezes que o narrador diz que as personagens não estão enxergando por causa da luz. E, então, quer dizer, esse excesso de luz, ou essa luz eterna, ou pelo menos eterna durante o verão, ela tem o mesmo efeito da escuridão. Ela não deixa com que as pessoas vejam. O único lugar que foge a essa descrição no romance é uma fazenda que é descrita como idílica, ou seja, na verdade é como se fosse aquela Suécia que a gente idealiza de cartão postal, mas quando você dá uma olhada boa nessa fazenda, você percebe que os habitantes lá, eles estão assim preocupados e só pensam em teorias da conspiração do fim do mundo, ficam ouvindo podcasts de teorias de conspiração, constroem bunkers, e a Meia vai acabar morando lá. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então é um grande livro de descrição de personagens e de ambientação, com bastante toques psicológicos. Não é para quem gosta de ação. A ação ocorre bem no fim. O final ele é um pouquinho explicado demais, mas eu acho que não tira a solidez e o interesse da estreia da Stina Jackson. Se você conseguir ler, eu recomendo bem para ler. Tchau.